Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Escorpião. Vai ser um pouco diferente de antes, só porque eu vou tirar as cartas assim. Pajem de Ouros, 9 de Paus e 2 de Copas. A Temperança, 3 de Paus, Rei de Paus. Vai ser uma semana bem intensa, pessoal. O mundo no final do baralho. Um excesso de cartas de paus, 3 cartas de paus aqui. Um excesso de cartas de paus, ele sempre mostra o momento da nossa vida que a gente tá tentando conquistar mais ou menos o nosso lugar ao sol, entre aspas. Ou tentando desenvolver alguma ideia, alguma coisa na nossa vida que mais ou menos tem mais ou menos a nossa marca, a nossa cara. É mais ou menos a gente ter também a possibilidade de finalmente seguir aquilo que a gente quer. E aí aqui tem 3 etapas distintas disso, né? 9 de paus já apresenta mais ou menos um momento que a gente já está razoavelmente apresentando sinais de cansaço frente àquilo que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo que daí o 3 de paus, ele é um momento gratificante dessa jornada. Então, como elas também vieram em pares, tá uma embaixo da outra, significa que apesar do cansaço que vocês estão sentindo recentemente em função do trabalho que vocês estão fazendo, que tem muito essa marca de ser única, ele tem recompensas, ele tem gratificação, né? Então, é mais ou menos também você sabendo na prática que o trabalho não é em vão, que vocês estão conquistando tanto reconhecimento quanto também um pouco de dinheiro. Pajem de Ouros é uma energia muito inicial de algum tipo de ideia de trabalho ou até de remuneração, pode ser. Mas, de certa forma, eu acho que o reconhecimento social que vocês estão adquirindo em função daquilo que vocês estão fazendo no momento é maior, por enquanto, do que o ganho financeiro efetivo, sabe? Mas de qualquer forma, é um momento positivo para vocês, sabe? É mais ou menos como se. Tudo bem, o dinheiro ainda não veio, mas é gratificante o suficiente para vocês estarem também se sentindo como se vocês estivessem fazendo a coisa certa. E vocês de fato estão fazendo a coisa certa, porque também a carta do mundo tá no final do baralho, no jogo de vocês. O rei de paus, daí, de certa forma, ele mostra bem essa questão da energia do empreendedor, no sentido de que o rei de paus é uma pessoa ou é um tipo de energia que enfia alguma coisa na cabeça e começa a correr atrás daquilo, né? Ele tem mais ou menos o arquétipo todo da jornada do herói embutido dentro dessa carta. Então, também, por ele ser uma carta masculina, do naipe de paus, os reis, infelizmente, em todos os naipes, os reis acabam sendo manifestações da energia específica de cada naipe. Esse aqui é a energia do fogo. Eles acabam sendo as representações físicas mais descontroladas, mais erráticas, mais desequilibradas de cada elemento, né? E aí, porque ele é mais ou menos a representação um pouco descontrolada do elemento do fogo, o rei de paus, ele também tem um pouco dessa questão de não saber quando parar, não saber quando descansar,
ou também ter um certo sentido de cobrança cada vez maior consigo mesmo, né? Claro que daí, em termos práticos, é uma pessoa extremamente conquistadora, ao mesmo tempo que é uma pessoa que cobra muito de si mesma. E aí, de certa forma, ela nunca está completamente satisfeita daquilo que está acontecendo e daquilo que está recebendo. O rei de pau sempre acredita que pode subir um pouco mais, ganhar um pouco mais, ou talvez até de viver uma aventura maior e melhor em outro lugar quando ele se sente de saco cheio com alguma coisa. Nessa semana de vocês, não é que vocês estão se sentindo de saco cheio, mas é muita energia, entende? Então vocês podem estar mais cansados do que o normal e especialmente se cobrando muito mais do que o normal, tá? No geral, daí também, pajem de ouros à temperança. Tem um certo sentido de começar a equilibrar as coisas. Sim, vocês estão tendo reconhecimento especialmente social, daquilo que vocês estão fazendo. As pessoas enxergam que é uma coisa legal, que é um empreendimento legal, as pessoas estão se aproximando de vocês, no sentido de que mais ou menos vocês estão quase que atraindo as pessoas para perto de vocês. Porém, precisa ainda de um certo tipo de equilíbrio para talvez vocês conseguirem atingir daí a remuneração que vocês gostariam de ter em função desse trabalho. Esse trabalho não tá vindo à toa, né? No final das contas, eu acho que vocês querem dinheiro também, né? Como todos nós queremos, tá? Não é uma crítica. Então ainda precisa de algum tipo de equilíbrio para atingir, na realidade, a remuneração satisfatória que vocês tanto sonham e almejam, tá? Essa questão daí do equilíbrio, o pajem de ouros também, tecnicamente, ele representa mais ou menos um momento que a gente tem alguma ideia em termos financeiros, mas que ela precisa ser, de certa forma, cuidada, porque ela precisa ser desenvolvida com tempo e com paciência. Ou seja, é mais ou menos como se vocês. Até pensando assim, tipo, na imagem do empreendedor, tá? É mais ou menos como se vocês tivessem uma loja ou algum tipo de prestação de serviço em que vocês têm um tipo específico de produto que vocês colocam assim à mostra efetivamente para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo vocês têm uma outra ideia de alguma coisa que vocês também querem desenvolver dentro desse trabalho, mas ainda não lançaram, sabe? Ainda não tá pronto também para ser lançado. A tendência, daí, com essa combinação, é que vocês de fato não lancem ainda essa ideia, que vocês esperem um pouquinho mais para conseguir organizar melhor essa ideia. Essa ideia também precisa ser protegida das outras pessoas, então não contem muito tudo que vocês querem fazer. Ao mesmo tempo também que daí essa proteção, ela é quase que espiritual também, porque a temperança, ela fala dessa questão da necessidade de equilibrar o nosso emocional, né? Porque tem uma parte aí de vocês que não tá lá muito bem equilibrada. Eu acho que é muito em função do excesso de trabalho que isso tem tomado de vocês nos últimos tempos. Então, talvez isso tenha que diminuir um pouquinho, né? Mas também para que vocês tenham tempo de também pensar no outro projeto, né? Pensar em como desenvolver essa outra ideia. Mas também ela tem uma certa proteção espiritual, porque é uma carta que representa um anjo, né? Então, toda vez que a gente passa por um processo de temperança, é também um processo que está naturalmente protegido. Então, nós podemos, talvez, tirar um tempo de folga, respirar por um dia, talvez, sabe? Que isso não vai afetar, na realidade, aquilo que a gente já conquistou, tá? Também daí o 2 de copas, de certa forma, talvez, parte do respiro de vocês pode se dar no meio do amor, né? Pode se dar no campo dos relacionamentos. É um momento de equilíbrio e de se sentir bem com as pessoas, né? Especialmente se vocês estão num relacionamento fixo com alguém, é mais ou menos um reencontro ou um despertar um pouco da parte boa da relação, da parte que traz ajuda e da parte que traz equilíbrio, né? Tecnicamente também, se a gente for olhar só por essa parte aqui,
Poderia indicar aqui algum tipo daí de problema financeiro pode ter, ou de problema material, pode ter trazido algum tipo de cansaço para o relacionamento de vocês. Mas ele pode ser reacendido também, porque o relacionamento de vocês, apesar de ter uma carta aqui de copas, com um excesso de naipe de paus, ele provavelmente é um tipo de relacionamento que é muito mais guiado pelo elemento do fogo do que da água. A água que representa o naipe de copas. E aí, o elemento do fogo, essa questão do desenvolvimento individual, de vocês serem empreendedores, de vocês correrem atrás do sonho de vocês, não é visto de forma alguma como negativo. Apesar daí as circunstâncias ou um pouco das consequências colaterais daquilo que acontece, não ganhar tanto dinheiro assim, alguns perrengues financeiros, estar trabalhando demais e aí por isso estar cansado. Claro que isso acaba afetando o relacionamento, mas isso não afeta tanto a ponto de abalar ele. Pode indicar um certo cansaço pelo 9 de paus, mas não é uma coisa que, meu Deus, vai terminar, meu Deus, não vai dar certo, né? Inclusive, essa semana vocês podem reencontrar uma parte daí da chama do fogo dentro desse relacionamento. Então, é possível também que a parte sexual também essa semana esteja bem melhor do que os últimos tempos. Apesar até de talvez nas semanas anteriores vocês tenham dado até meio que uma brigada e uma desentendida, tá? Mas aí também tendo a carta do mundo no final do baralho de vocês, cara, é só seguir em frente, tá, gente? Assim, ó, a coisa tá cansativa, tá. A coisa tá não muito complicada. Não é ainda o que vocês querem, mas vocês já conquistaram muita coisa, e aí é só seguir em frente com um pouquinho de cuidado, no sentido também de desenvolver um pouco melhor a próxima ideia de alguma coisa que vocês querem fazer em termos de negócios, segurar um pouco mais essa ideia, cuidar melhor dessa ideia, fazer com que ela se desenvolva da melhor forma possível, mas definitivamente seguir em frente, e aí, inclusive, também encontrar um espaço para se reencontrar com a pessoa que vocês já estão, ou com a pessoa que você já gosta. Tá bom, pessoal? Bom, escorpianes, era essa a leitura para a semana de vocês. Por uma leitura mais completa, sempre assistam Sol, Lua e Ascendente. A ordem, na realidade, dos vídeos deveria ser Ascendente, Sol e, por último, a Lua, tá? Mas independe, vejam aquilo que vocês gostam melhor. Se vocês acham melhor a Lua de vocês, podem assistir sem problema nenhum. Toda semana, na sexta-feira, tem os novos vídeos dos signos de água. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!